Sua. Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos envolver a todos nesse momento em nossos lares. Vamos então compartilhar mais um pouco desse pão divino do Evangelho, onde cada vez mais nós vamos nos conscientizando de que esse é efetivamente o alimento para as nossas almas. É uma força para o nosso caminhar, inspiração para a nossa vida, uma fonte inesgotável de esperança e estímulo diário, né? A renovação que a gente tanto busca, pouco a pouco, né? Então, que Jesus possa nos abençoar e inspirar, a fim de que colhamos um pouco de tudo isso que veio antes de nós, preparando esse recanto, esse esforço, lágrimas, dedicação, carinho, fé, devotamento. Então, que possamos beber dessa fonte para que estejamos minimamente mais conscientes sobre o quanto nos cabe em termos de trabalho e realização. Cada um de nós nos sintamos infinitamente acolhidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. Então, analisando o processo evolutivo de todos os seres, nós podemos entender a importância fundamental do conhecimento da vida espiritual e, em especial, dos ensinamentos da lei e da vontade divina que nos foram trazidos pelo Mestre Jesus. Evoluem os seres, né, desta forma, através das múltiplas experiências, tanto no plano espiritual, como no plano físico, onde a influência da matéria, o contato com as demais pessoas, né, as vicissitudes, as provações, proporcionam inúmeras condições e oportunidades para o nosso aprendizado, né, para o desenvolvimento das nossas virtudes, para o nosso crescimento moral. Nós sabemos que a nossa realidade mais importante, ela é espiritual. Mas, por representar o plano físico, né, esse que nós estamos reencarnados no momento agora, imprescindível instituição de aprendizado, né, de burilamento, nós não podemos, né, olvidar que, quando encarnados, a organização física, bem como os bens e condições materiais, terão grande importância como meios de evolução do próprio espírito. Este, no entanto, deve ter o pleno conhecimento, né? Nós, como espíritos, devemos ter o pleno conhecimento da nossa posição de usufrutuários, né? Digamos assim. Temos a posse momentânea. Podemos usar e fruir, porém, com a condição inalienável, né? De conservar ou bem empregar tudo aquilo que nos foi emprestado. Consequentemente, de forma natural, em havendo o abuso, haverá, né, a responsabilização proporcional, né? Então, dentro de sua obra e leis perfeitas, nos proporcionou o Pai Criador o instinto de conservação, para que, né, para que bem possamos compreender o que isso significa, será necessário a gente fazer uma distinção inicial entre inteligência e instinto. Então, nas suas primeiras manifestações, né, no plano físico, através de experiências sucessivas em organismos progressivamente mais complexos, o espírito encarnado, né, nós,
O espírito encarnado automatizou reações aos impulsos exteriores, né, grafando-as em seu perispírito, de modo a melhor adequar-se ao meio ambiente. Essas ações reflexas, elas incorporam-se dessa maneira ao patrimônio perispiritual do ser e se manifestam no vegetal, no animal e no homem através de atos espontâneos e involuntários, e tem, em geral, uma finalidade útil, tanto para o ser que os realiza, quanto para a sua espécie. Nós podemos identificar esses atos, por exemplo, no movimento da planta, que se volta na direção dos raios solares, na arte com que, por exemplo, a aranha tece sua teia, né, para capturar os insetos de que ela se nutre, ou no ato de sucção, no nosso ato de sucção, através do qual o bebê se alimenta, né? Então, esses atos inconscientes são o resultado, portanto, do mecanismo coordenado de cada vez, né, e cada vez mais complexo das ações reflexas, que nós denominamos de instintos. No vegetal, por exemplo, a estruturação desse mecanismo está em seus, né, primórdios, né? No animal, manifesta-se plenamente, né, e no homem já sofre a ação da inteligência, e ele altera e aperfeiçoa as manifestações. No capítulo 3 do livro A Gênese, nós podemos encontrar as seguintes referências lá, né? Podemos, assim, traçar uma demarcação bem nítida entre instinto e inteligência. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. E pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, e buscam, conforme a estação, os climas propícios. Muito interessante, né? Então, no homem, só no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No adulto, certos atos são instintivos, né? Tais como os movimentos espontâneos para evitar algum tipo de risco, né? Para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda, por exemplo, as nossas pálpebras, né? Tais a piscá-las para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, e etc. Né? Então, ainda no mesmo capítulo desse livro, A Gênese, nós encontramos: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestável um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instinto. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. E então, mais uma vez, voltando as nossas atenções para as leis morais, né, trazidas no livro terceiro e o livro dos Espíritos, nós vamos verificar ali que Allan Kardec, ao se dirigir aos benfeitores espirituais, ele faz uma série de questionamentos, né, relacionados a um instinto de conservação e aos meios de a manter. Todas essas perguntas, elas foram condensadas no capítulo 5, intitulado A Lei de Conservação,
né, a partir ali da questão 702 do Livro dos Espíritos. E, iniciando aqui o nosso pequeno estudo, percebemos que, de acordo com a resposta da espiritualidade, as perguntas 702 e 703, o instinto de conservação foi dado a todas as criaturas, independentemente do seu grau de inteligência, sendo maquinal em umas, né, e racional em outras. O objetivo divino com tal instinto foi do aperfeiçoamento dos seres vivos, já que a vida ela é necessária a tal aprimoramento, e as criaturas, nós, né, as criaturas têm instintivamente essa necessidade de viver. E, e como habitamos a Terra, nesse momento, reencarnados, o nosso aperfeiçoamento ele deve se dar aqui, neste planeta, conforme temos recebido tantos e tantos relatos da espiritualidade, podendo ser transcrito de Emmanuel, né, posto lá em O Consolador, ao responder na parte final, a pergunta 240, no sentido de que importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino da sua consciência. Então, com relação aos meios de conservação, né, o grupo Espírito de Verdade, né, também traçou considerações relevantes nos questionamentos sobre os números 704 até a 710, podendo se extrair, resumidamente, que Deus forneceu e fornece à humanidade, a todos nós, os meios de buscar a sua conservação, a sua subsistência. No entanto, né, é da nossa responsabilidade encontrar e compreender tais meios, até por estarmos submetidos a outras, né, a outra das leis morais, que é a lei do trabalho. Nunca perdendo de vista que o planeta produz o bastante para nos abastecer com o necessário. Só que tem um detalhe, né, turma? Acontece, porém, e no que se refere a esse necessário para a conservação de cada indivíduo, de cada um de nós, que nem sempre nos contentamos com o suficiente, com o indispensável, né? Em alguns momentos, graças à nossa ganância, ao nosso egoísmo, muitas misérias alcançam as criaturas humanas, né? Alcançam nós. Então, sobre isso, veja-se parte do comentário do codificador na resposta, na pergunta 707 do Livro dos Espíritos. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu, e não dos outros. Quanto aos excessos, né, que praticamos muitas vezes, mostra-se interessante ali a observação de Kardec, né, nosso mestre de Lyon, né, na questão 714, quando ele diz que o homem que procura, nos excessos de todo gênero, um refinamento dos prazeres, ele coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação das necessidades. Olha só. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores seus excessos, mais dá à natureza animal império sobre sua natureza espiritual. As doenças, por exemplo, as enfermidades que nos visitam, a própria morte, né, que são as consequências dos abusos, por exemplo, ao mesmo tempo são punição
a transgressão da lei de Deus. Mas, na verdade, a gente sabe, né, conforme a gente vai estudando, né, turma, que Deus não castiga ninguém, né? Eu, por exemplo, cresci com a minha avó, ela falava bastante isso. Eu era muito custoso, né, lá em Goiânia, ela falava, você é custoso, Deus castiga. E hoje, adulto, né, eu já sei que Deus não castiga ninguém. Conforme as situações que a gente planta, a gente colhe. É ação e reação, né? Então, essas doenças, consequências dos abusos, muitas vezes, é essa questão de ação e reação. Transgredimos a lei de Deus. Então, dando continuidade ao exame do egoísmo e da ganância, por exemplo, que infelizmente estão presentes em muitos de nós, os benfeitores espirituais ensinam na resposta à questão 717 do Livro dos Espíritos, que aqueles que monopolizam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário, desconhecem a lei de Deus. Se conhecem e ainda praticam isso, pior ainda, porque responderão pelas privações que terão feito suportar. Trata-se da simples aplicação da lei de causa e efeito, né, cuja máxima pode ser resumida na frase: dará a cada um segundo as suas obras. Está lá em Mateus, né, capítulo 16, versículo 27. Ou seja, será dado a cada um conforme o seu merecimento, conforme o que fez de bom, de acordo com a caridade praticada e vivenciada. Por isso, e respeitando, né, as limitações que a gente consegue chegar aqui, mostra-se muito importante, é muito imperioso trazer a resposta dos espíritos à pergunta 727, posta no Livro dos Espíritos, segundo a qual o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra todos os perigos e sofrimentos. E aí eles colocam lá, né? Fustigai vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocais vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos corrói o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que pelos rigores que não são mais deste século. Então, diante do que se procurou demonstrar, temos a lei de conservação, né? Temos que essa lei, ela é outorgada por Deus, por nosso Pai maior, para todos nós, para todas as criaturas, para que tenhamos a consciência visando o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. E, e essa evolução se dá necessariamente aqui no planeta Terra, onde estamos reencarnados nesse momento, não por acaso, né, aqui nesse planeta, a nossa mãe generosa, que a todos proveu o necessário para a conservação de cada indivíduo, de cada um de nós. Contudo, e como se viu, jamais devemos nos privar da responsabilidade de buscar a conservação pelas nossas próprias forças, devendo fazê-lo sem terceirizar responsabilidades, né? Sem terceirizar responsabilidades pela nossa existência, e sem nos utilizar do egoísmo ou da ganância, que são contrários à maior lei de todas as leis divinas, que é justamente a lei do amor. Então, eu recomendo que todos leiam as questões desse capítulo que a gente estudou hoje. Essa foi uma breve reflexão que eu trouxe aqui para nós hoje, mas que a gente poderia estender mais. Mas eu não tenho, assim,
sabe, aquele poder de síntese para a gente trazer todas as questões mesmo, mas, em geral, foi essa a intenção. Tá bom, turma? Muita paz e muita luz para todos nós. Obrigada, Marcinho. É que eu estava entre aqui e o Face, que tem gente ainda pedindo link lá, e aí eu falei, já começamos, né? Marcinho, eu acho que a conservação, muito atualmente, a gente tem que também pensar num sentido amplo, né? De como nós, seres humanos, estamos cuidando do nosso próprio planeta. Estamos conservando ele. Estamos conservando os recursos que Deus nos proporcionou para a nossa subsistência, né? Muitas pessoas não têm consciência, como as pessoas ainda não têm consciência disso, e eu falo num âmbito de um problema que estamos enfrentando aqui no meu prédio, que a síndica está enlouquecida com o gasto da água, que ela não sabe nem por onde essa água tá gastando tanto. Mas eu estou falando num ambiente geral, né? Como que a gente devasta a natureza, joga lixo na rua. Tem gente que joga lixo na rua. A gente viu a chuvarada aqui em São Paulo, o que os lixeiros tiraram de lixo dos rios, que subiu tudo a água. Então, eu acho que essa conservação está em nós, né, do que Deus nos emprestou para a nossa encarnação, que é o nosso corpo, e também do que a gente está fazendo com o planeta. Então, isso, essa questão, assim, conservar, né? Porque também nós temos a lei que nós vamos falar mais para frente, que é da destruição, que também é necessária para a renovação. Mas entra, eu acho que na nossa responsabilidade aquilo que nós estamos fazendo com o macro, né, que Deus nos deu para viver, que é o planeta Terra. E eu, assim, eu acho que a gente tem bastante ainda a progredir nessa questão de repensar o uso das coisas, de como a gente vem, não a gente exatamente, eu digo o ser humano, né? De como o ser humano tem aí pela essa que você falou da ganância, né, do egoísmo, de usufruir das coisas, a gente tem visto a briga pelo, agora eu esqueci o elemento químico lá que faz os chips, entre os Estados Unidos e a China, a matéria, né, para vender mais, para ter mais, e a gente tem que repensar também que isso tudo entra na conservação, que faz parte de nós que temos a inteligência e que nós que temos que ter esse raciocínio diante dessas questões, porque os próprios animais estão sendo também prejudicados por conta dessa ganância que a gente quer as coisas desmedidamente, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Não? Pode Joyce falar, levantou. Joyce. Joyce. Eu levantei a mãozinha, você viu? Dessa vez eu não entrei direto, né? Sou sempre metidona. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que o ser humano não é só o globo terrestre. Eu vejo que às vezes você fala assim, olha, você precisa fazer uma dieta, você precisa fazer um exercício. A gente tem que lembrar que o corpo não é nosso, o corpo é emprestado. Nós temos que cumprir a nossa missão com ele. E quanto mais ele estiver edificado, quanto mais ele estiver. Não estou puxando a sardinha porque eu sou médica, hein? Mas, assim, quanto mais o corpo estiver bem, melhor vai ser a nossa condição para terminar essa missão adequadamente. Ou então nós estamos reduzindo o nosso tempo aqui.
Esse é uma situação importante. Então, não é só o desleixo com o globo terrestre, é o desleixo com o ser humano. Eu vejo entre os seres vivos, o único ser que sabe que está errando, que está comendo errado, que está fazendo alguma coisa errada para a própria saúde, continua fumando, continua bebendo, é o ser humano. E ele assume o risco. Esse é o detalhe. Então, eu acho que a lei da conservação não é só do globo, porque um ser humano bem formado, um ser humano que se cuida, ele vai conservar. Ele tem outra mente, outra visão, né? Mas aquele ser humano que não se cuida, que mantém-se no vício, que mantém-se de uma forma degradante, e não só o vício de cigarro e bebida, mas outros vícios, ele não tem condição de cuidar nem dele, quanto mais do globo terrestre. Então, eu acho que a gente tem que começar pela gente. Uma reforma íntima é importantíssimo para que a gente possa manter todo e qualquer tipo de lei de conservação. Beijos. Maravilhoso, Joyce, verdade mesmo. E o que me vem à mente, a única coisa é que, olha, o nível de conversa que a gente está tendo, de troca de conhecimentos, e gostaria que isso fosse muito mais ampliado, né? Fosse que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento para repensar mesmo, porque essas mudanças, né, que a Joyce está falando de nós mesmos, da nossa própria existência, exigem reflexão, né? Exigem aí uma troca de conhecimentos, de possibilidades que um vai dando força para o outro e a doutrina espírita abre esse caminho. E a gente gostaria que muito mais gente pudesse ter, né, essa possibilidade, essas portas abertas aí em suas vidas para repensar realmente as suas condições. Despertar, né, esse interesse em querer mudar, em querer fazer melhor de si, da sua vida, do seu corpo e do contexto geral, né? Como a Joyce falou, como eu falei, como o Marcinho falou. Mas é isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, gente, então vamos passar a segunda fase do nosso trabalho, né?